Olá a todos, mais uma vez compartilhando com vocês as revelações de Deus. Hoje falarei sobre células. Por que eu sinto mais prazer em participar na célula que participar no culto? Você já se perguntou isso? Já ouvi muitas pessoas falando sobre isso, né? Mas por que as pessoas sentem mais a presença de Deus na célula que no culto? A resposta é essa, porque a célula é a expressão mais perto da verdadeira igreja de Deus que Deus sempre quis. Uma igreja sem padrões, sem regras dos homens. Né? Então a gente tem visto num culto, numa missa que seja, né? É, 10 minutos para fazer uma saudação, por exemplo, né? Nas igrejas evangélicas, protestantes que seja. 40 minutos de palavra, não pode ser 50 não. Né? Tudo que é limitado pelo tempo. O sistema religioso faz muito isso. Limita o Espírito Santo, não deixa o Espírito Santo agir livremente. É claro que na célula, quando você está numa casa de um, na casa do outro, tem menos regras e princípios dos homens, né? As pessoas conseguem mais se expressar, pode falar o que acha, né? Atesta um versículo bíblico que foi lido, né? A interpretação que as pessoas têm, né? Tudo que é padronizado com Deus não dá certo. Né? A gente tem visto nas igrejas evangélicas, especialmente, né? A igreja evangélica começa assim, 3 louvores. Pode ser nem 4 nem 2, tem que ser 3. A saudação tem que ser 10 minutos. Pode ser 10 minutos, mais de 10 minutos não. Imagina se for mais de 10 minutos. A palavra tem que ser 40 minutos. Se for mais, é problema, porque as pessoas têm que ir para casa, não sei o quê. Isso é um absurdo, né? E lembro também, na igreja católica, o que acontecia com o pobre Padre Pio, né? Pessoa muito de Deus, que a missa dele durava 1 hora e meia, 2 horas. Aí era muito perseguido para isso, porque as igrejas religiosas, os religiosos, querem que você respeite as regras dos homens. Né? Então foi muito perseguido também, porque a missa tinha que durar 40 minutos, e ele fazia a missa de 1 hora e meia, 2 horas, que é o certo, né? Por que o certo? Porque se o Espírito Santo falar, usando a pessoa, você pode falar ao Espírito Santo, não, agora para, que não vai deixar de falar o que o Espírito Santo tá querendo falar. Claro que não, você tem que falar. Né? Eu tenho tido aqui na minha casa, na casa de outras pessoas, reuniões muito prazerosas, né? Que o tempo passa, ninguém se importa com o tempo, na presença de Deus extraordinária, linda, de pessoas chorando, de pessoas falando língua, de pessoas sentindo a presença de Deus, o amor de Deus de uma forma maravilhosa. Por quê? Porque o Espírito Santo é livre de agir, né? Pessoa comentando na simplicidade, compartilhando as experiências de fé, né? Compartilhando, falando que alguém precisa de ajuda, de alimento, outro tipo de ajuda, né? Compartilhando as revelações do Espírito, né? Veja, muito mais simples do que parece. Relembrando o sacrifício de Jesus na cruz, né? Que isso é a base de tudo. Sem o sacrifício de Jesus na cruz, a gente não estaria aqui falando dele, porque isso é verdade. O centro de tudo é o sacrifício de Jesus na cruz. Enquanto para muitas religiões, né, a morte foi o fim de tudo, né, e ficaram só os pensamentos, né, a morte foi a derrota de uma pessoa que, que estabeleceu uma religião que não fosse a cristã. Para Jesus, a morte dele foi a glória dele. Né, por causa da cruz tem o cristianismo. Então, é por isso que Deus falou para mim falar, né? A célula, por isso que você está sentindo mais vontade de ir na célula no culto. Porque tem menos regras humanas, por isso. Né? Mas uma célula que pode ser debaixo de uma igreja de 4 paredes, no sistema religioso, mas você pode fazer também com pessoa realmente que está no espírito, no amor de Deus. Né? E tenho certeza que, como aconteceu na minha casa, vai acontecer na sua também. Quando você vai falar, claro, tranquilamente com as pessoas de Jesus, né? Claro, dos testemunhos de fé, que são sempre muitos para quem realmente está em Cristo. Né? Se tiver alguma pessoa para ajudar, debaixo da direção de Deus, se unir para ajudar essas pessoas, no amor. O evangelho é muito mais simples do que parece. O ser humano tem colocado regras, esse princípio dele, né, que não funciona, não adianta falar que funciona, não funciona. Esse fato de se reunir sempre no mesmo lugar, sempre na mesma hora, isso não é a igreja de Deus. Esse é a sinagoga. É o que ele fazia na época de Jesus. E você pegar a Bíblia, você vai ver, não tem relato de que se reuniam sim, mas não tem um horário específico, não tem um lugar específico, né, que sempre se reuniam no mesmo lugar, você não vai achar na Bíblia. Então, se não está na Bíblia, por que as pessoas estão querendo fazer isso até agora? Né?
nos dias de hoje. Por isso, porque eles pegaram como padrão a sinagoga, né? Mas a igreja de Deus não é mais a sinagoga. Então, se você se pergunta por que você gosta mais de ir na célula e não no culto, sabe por que isso? Porque tem menos regras, menos princípios, né? É uma coisa, como eu te posso falar, é como é uma reunião mais perto de que Deus quer como a igreja. É uma igreja mais verdadeira, uma célula que uma igreja que a gente está acostumado a ver de quatro países, porque tem menos princípios humanos. É dada a possibilidade de poder falar a todo mundo, quase sempre acontece isso. E é isso que Deus quer. É isso, se unir e compartilhar. É por isso que você tem sentido mais vontade de ir na célula que no culto. Mas se reúna com pessoas que andam na comunhão do Espírito, no amor, que entregaram verdadeiramente a sua vida para seguir a Cristo, que vai ter um Espírito Santo descer, né? Além de estar dentro de você, mas um poder de Deus vai sentir algo lindo, né? Não precisa ir no quatro paredes para poder sentir isso, né? E ser limitado pelas regras dos homens, né? É por isso que você está gostando mais da célula. Se você tem ouvido muito isso, é por isso. A célula é a expressão mais perto de que da igreja que Deus sempre quis. Se quiser compartilhar esse vídeo, compartilhe. Se sentir no coração, né? Escreva nos comentários o que você acha. Um abraço a todos. Até a próxima.